Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho esta obra, Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. E para isso vamos começar falando um pouco sobre o autor, o próprio Erasmo, que nasceu em Roterdã, na Holanda, em 1465. E ele perdeu seus pais ainda muito jovem. Seu tutor o obrigou a estudar num convento, algo que ele fez contrariado. Como resposta a isso, Erasmo foi um obstinado nos estudos e na literatura e na leitura de grandes obras. Ele tinha um pensamento muito aguçado. Ele tinha uma versatilidade mental notável. Chegou a ser conhecido como o homem mais erudito daqueles tempos. Foi amigo de Thomas Moros. Ele estudava a literatura do seu tempo. E também as obras antigas. Ele foi ordenado padre num dado momento e ele acabou exercendo algumas funções burocráticas, chegou a ser secretário, etc., o que possibilitou que ele viajasse bastante, conhecesse muitos lugares e pessoas. Tudo isso é visto como pano de fundo nos seus escritos, em especial neste aqui. Esse livro aqui, eu particularmente achei interessante, porque é uma sátira, né? É uma sátira do seu tempo. Então ele consegue ser cotidiano, ele parte do particular e de maneira satírica aborda diversos temas. Então ele fala de passagens da vida do padre, do rei, do bispo, do servidor público na época, enfim. Mas a brincadeira que ele faz, o jogo que ele faz entre os aparentemente pequenos conceitos, o desdobramento desse exercício dele é quase sempre provocar uma discussão futura, uma discussão mais ampla, uma discussão maior. Então, por ser uma sátira, parece que ele faz de propósito. O livro é como se fosse uma brincadeira com a erudição já estabelecida naquela época, né? Pois os tratados filosóficos, a forma, a exposição filosófica, ela é quase sempre, desde aqueles tempos, desde os mais remotos tempos, eu diria, ela é exposta de maneira científica, quase se confundindo com a própria ciência. A filosofia se confunde com a própria ciência pela sua abordagem, né? Pela forma de se expor, de se explicar a filosofia. Muito embora sejam coisas diferentes. Nesta obra Elogio da Loucura, ele não faz longas divagações
ele também não busca uma pluralidade de perspectivas para as coisas. Ele parte assim do mais simples, do mais cru, da forma quase infantil de se abordar uma situação, provocando o leitor para uma discussão maior. Para isso, se me permitem, eu vou ler algumas passagens interessantes. Muitas são. Eu recomendo que leiam a obra. Por um acaso, este caiu em minhas mãos. Mas existem outras editoras, certamente, né, em PDF, né, daquele jeito, mais popular. O importante é que leiam. No texto, é a própria loucura falando, e ela se colocando numa posição de rainha, de soberana, de indispensável. Aqui um trecho do capítulo 3. Não posso deixar de registrar meu espanto pela ingratidão dos homens ou por sua indiferença. Todos se empenham até em dedicar-me veneração. Todos, há séculos, gozam de minhas benesses, mas nunca houve um só homem que testemunhasse seu reconhecimento, celebrando a loucura, enquanto não faltou quem perdesse seu olho e seu sono para escrever em honra de tiranos, como Busíris e Fálares, da febre quartã e das moscas, da calvície e de outros flagelos semelhantes. Havereis de ouvir de mim um improviso, algo não preparado, que será por si mesmo muito mais sincero. Falares, ou Fálares, a que ele se refere no texto, era um tirano cruel de Agrigento, 670 a 594 a.C., Sicília. Vou ler o capítulo 4. A maioria dos oradores assim fala para dar-se valor. Bem sabeis que um discurso lhes tomou mais de 30 anos de trabalho, ou que nem sempre é obra de sua lavra. Juram que não gastaram mais de 3 dias para compô-lo, por divertimento, ou até mesmo que o ditaram. De minha parte, sempre provei grande prazer em dizer tudo que me vem à boca. Será que é pouco comum isso? Alguém dá a aparência de que algo que ele produziu foi fácil, foi simples, foi feito assim de maneira espontânea, só que na verdade aquilo lhe tirou o sono, tomou muitas horas, muitos dias. Tá, continuando. Havereis de esperar, talvez, de acordo com o costume usual da retórica, que eu dê minha definição em vários pontos. Não, nada de semelhante haverei de fazer. Não convém limitar ou dividir o império de uma divindade que reina em toda parte tão longe, que tudo na terra lhe presta homenagem. Como haveria de definir-me, apresentar-me sob formas diversas, pintar-me, se estou em vossa presença e me contemplais com vossos próprios olhos? Sou eu mesma. Como podeis ver, sou essa verdadeira dispensadora de felicidade que os latinos chamam Tícia e os gregos Moria. Capítulo 6. A loucura é transparente em todos. Desse modo, pareceu-me melhor imitar esses retóricos de nossos dias, que se consideram como deuses, por usarem dupla língua como as sanguessugas, e acham maravilhoso inserir em seu latim alguns pequenos vocábulos gregos, mesmo fora de propósito, como o mosaico de seus discursos. Se acaso lhes faltarem as palavras estrangeiras, recorrem a pergaminhos bolorentos, de onde extraem 4 ou 5 velhas fórmulas que lançam poeira aos olhos do leitor, de modo que aqueles que os entendem se impertigam e aqueles que não os compreendem passam a admirá-los ainda mais.
De fato, os homens encontram seu supremo prazer naquilo que soa como totalmente estranho. Sua vaidade tem interesse nisso. Eles riem, aplaudem, movem as orelhas como os asnos, como os asnos, para mostrar que entenderam muito bem. Muito bem, é isso mesmo. Mas volta ao meu tema. Agora um trecho do capítulo 11. Como a loucura perpetua a espécie humana. E por que não dizer as coisas de modo bem claro, como costumo fazer? Vejamos como são gerados os deuses e os homens. Seria com a cabeça, com o rosto, com o peito, com as mãos, com as orelhas, todas partes consideradas honestas? De modo algum. O que propaga o gênero humano é outra parte, tão louca, tão ridícula, que nem sequer se pode mencioná-la sem provocar o riso. Dessa sim, mais do que do quaternário de Pitágoras, dessa fonte sagrada é que precisamente todos os seres humanos aurem a vida. E no mesmo capítulo. Pois bem, quem, pergunto, haveria de pôr seu pescoço sob o jugo do matrimônio, se, como costumam fazer nossos sábios, antes disso, pesasse bem os inconvenientes de tal estado? Qual a mulher que haveria de procurar um homem se refletisse melhor sobre os perigos inerentes ao fato de colocar um filho no mundo e de criá-lo? Como vós deveis a vida ao casamento, deveis o casamento à minha serva. Aí reflexão. Só um gancho aqui. Ele fala que tem várias servas e várias entidades que compõem a sua realeza, que a compõem, né? Aí reflexão é uma delas, esquecimento outra, está em outro trecho do livro. Eu não achei, não seria, eu achei melhor não citar aqui isso. Só estou fazendo uma menção. Tá. Ponderai, continuando falando, continuando a falar do matrimônio. Ponderai bem, portanto, o quanto sois devedores a mim. Qual mulher que já passou uma vez por isso gostaria de recomeçar se minha companheira, o esquecimento, não estivesse junto dela? A despeito do que pensa Lucrécio, a própria Vênus haveria de desvanecer em suas forças, se eu não interviesse em seu auxílio. No capítulo 13, intitulado Loucura da Infância, uma parte. Quando crescem, estudam e começam a tornar-se adultos, sua graça esvaece. Sua vivacidade definha, sua alegria se esfria, seu vigor diminui. À medida que o homem se afasta de mim, vive cada vez menos. Finalmente chega a importuna velhice, tão insuportável para si como para os outros, e que ninguém poderia tolerar se, uma vez mais, eu não chegasse para amenizar tanta miséria. Um outro trecho desse capítulo pode-se alegar que perdem a razão e falam disparates. Aqui ele está se referindo aos idosos. Mas é justamente isso que é tornar a ser criança. Dizer disparates, falar com insensatez, não é ali que reside todo o encanto da infância? Não seria detestável monstro a criança que raciocina como adulto? Este antigo provérbio comprova: detesto a sabedoria, para quem haveria de aturar como amigo e familiar um velho que, chegando a uma experiência de vida completa, aliasse a ela todo o vigor do espírito e a sagacidade do discernimento? Por conseguinte, vamos deixar que essa idade fale disparates. Assim, meu velho se livra dos males que atormentam o sábio. Além disso, torna-se uma alegre companhia para todos. O desgosto pela existência não o atinge. Como poderia suportá-lo uma idade mais robusta? Acrescente-se a isso que os velhos adoram as crianças e que estas se apaixonam por eles, porquanto quem se assemelha se aproxima. A diferença entre eles reside somente nas rugas e no número de anos. Todas as outras coisas os aproximam: cabelos claros, boca sem dentes, corpo minguado, gosto pelo leite, balbucio, tagarelice, ninharias, falta de memória e reflexão. E quanto mais avança a velhice, mais se acentua a semelhança, até o momento em que sai deste mundo.
incapaz ao mesmo tempo, como as crianças, de lamentar a vida e de pressentir a morte. Agora, o capítulo 17. O título é A loucura torna as mulheres amáveis. O provérbio grego diz: o macaco é sempre macaco, mesmo vestido de púrpura. De igual modo, é inútil para uma mulher pôr uma máscara, pois ela permanece sempre mulher, isto é, louca. As mulheres poderiam se irritar comigo por lhes atribuir a loucura, comigo que sou mulher também, e a própria loucura? Certamente que não. Observando bem, é esse dom da loucura que lhes permite serem, sob muitos aspectos, mais felizes que os homens. Antes de tudo, tem a vantagem da beleza que, com razão, desculpe, preferem a todas as outras coisas, pois é graças a ela que exercem uma absoluta tirania, mesmo sobre os próprios tiranos. O homem tem traços rudes, pele rugosa, barba cerrada que o envelhece, e tudo isso significa sabedoria. As mulheres, com seu rosto sempre liso, com sua voz sempre meiga, com sua pele macia, têm os atributos da eterna juventude. Além do mais, que outra preocupação têm as mulheres nesta vida senão de proporcionar aos homens o maior prazer possível? Não será essa a única razão de tantos enfeites, de maquiagem, de banhos, de penteados, de aromas, de perfumes e de toda essa arte de se arrumar, de se pentear, de maquiar o rosto, os olhos e a pele? E não é a loucura que as leva a ter ascendência sobre os homens? Eles prometem tudo a elas em troca de quê? Do prazer. Mas elas só o concedem pela loucura. Isso é tão evidente que basta pensar nas tolices que o homem conta à mulher, nas loucuras que comete por ela, sempre que se propõe a ter com ela momentos de prazer. Já vos revelei, portanto, qual o primeiro e maior prazer da vida e de onde provém. No capítulo 18, a loucura anima as comemorações. De minha parte, afirmo que todo banquete deve ser temperado de loucura. Se verdadeira ou simulada, vier a faltar a loucura de um maluco, logo se providencia a vinda ao banquete de um bobo pago ou um convidado parasita engraçado que, com suas tiradas grotescas e piadas loucas, conseguiu expulsar da mesa o silêncio e o aborrecimento. Com efeito, de que adiantaria sobrecarregar o estômago com tantas iguarias abundantes e apetitosas se os olhos, os ouvidos e a alma toda não se nutrissem também de risadas, de brincadeiras e de palavras alegres? Ora, sou eu a única inventora dessa parte do serviço da mesa. Todos esses costumes dos banquetes, tirar a sorte para indicar o rei da mesa, essa história do rei da mesa, né? Por meio de dados ou de outro modo, sorteava-se entre os antigos o rei da mesa, aquele que era encarregado de divertir, de alegrar a reunião. Então, retomando, né, todos esses costumes dos banquetes, tirar a sorte para indicar o rei da mesa, jogar dados, levantar brindes, beber e cantar, cada um por sua vez, passar a murta após a canção, dançar, pular, não foram os 7 sábios da Grécia que os inventaram, mas sim eu, para a felicidade do gênero humano. Todas essas coisas são de natureza que, quanto mais loucura nelas houver, mais encantos proporcionam à vida. Se fosse triste, a vida humana sequer mereceria o nome de vida, e é somente por esses meios que ela escapa da tristeza e de seu parente próximo, o tédio. Capítulo 19. A loucura forma a amizade. Em dado momento desse capítulo, o autor diz assim: vou demonstrá-lo sem recorrer a silogismos de crocodilo. Isso me chamou a atenção. O que seria um silogismo de crocodilo? Aqui no rodapé ele explica. Trata-se do silogismo mencionado por Marcus Fabius Quintilianus, século I d.C., em sua obra De Institutione Oratoria. Um crocodilo tira o filho de uma mãe e lhe diz que o devolverá se ela adivinhar qual a intenção dele com relação à criança. A mãe responde: tu não vais devolvê-la.
Ele não a devolve e a mãe reclama o filho por ter adivinhado a intenção do animal. O crocodilo responde: não, pois se eu o devolver, não terás mais dito a verdade. Esse seria um silogismo de crocodilo. Pois bem, continuando no mesmo capítulo. Vamos ver. Conivência, menosprezo, cegueira, ilusão em relação aos defeitos dos amigos, complacência a ponto de avaliar e admirar os vícios mais evidentes como qualidades, não será isso acaso estar próximo da loucura? Um beija a verruga de sua patroa, outro se deleita em aspirar um pólipo do nariz de sua amada. Um pai diz ao filho estrábico que tem olhos de conquistador: não será isso verdadeira loucura? Diga-se, pois, repita-se, é precisamente a loucura que une os amigos e os conserva na amizade. Falo aqui do comum dos mortais, dentre os quais não há um só que nasça sem defeitos, e o melhor é aquele que os tem menores. Mas entre esses tipos de sábios que se consideram deuses, nenhuma amizade pode surgir, a não ser daquela espécie rude e sem graça. Além disso, poucos entre eles estreitam laços de amizade, para não dizer nenhum. Enfim, a quem se assemelha, se junta. E sabemos que quase todos os homens estão distantes da sabedoria e que todos, sem exceção e de algum modo, cometem extravagâncias. Quando, porventura, uma simpatia recíproca une esses espíritos austeros, ela é instável, efêmera, subsiste entre homens severos, excessivamente clarividentes, que chegam a distinguir os defeitos de seus amigos com olhos penetrantes como os da águia e da serpente de Epidauro. Para suas próprias imperfeições, no entanto, têm a vista tão curta que chegam a ignorar o alforje que lhes pende aos ombros. Assim, como homem nenhum está isento de grandes defeitos, porquanto se deve contar com as imensas diferenças de idade e de educação, com suas quedas, com os erros, com os acidentes da vida mortal, é de se perguntar como os sábios, esses argutos e perspicazes sábios, poderiam usufruir, mesmo por um só momento, da amizade, se não intervisse no caso deles aquilo que os gregos chamam eueteia, termo que poderia ser traduzido por loucura ou por conivência indulgente. Qual o quê? Cupido, que cria e amarra todos os laços, não é totalmente cego? Aqui ele explica: Cupido era frequentemente representado com vendas nos olhos, porque o amor não percebe os defeitos do outro. Pertinente. Desse modo, mesmo o que não é belo lhe parece sê-lo, e assim não faz cada um de vós achar desbonito o que lhe pertence. O fato de que o velho se apegue à sua velha, como a criança se apega à sua boneca. Essas coisas ridículas se verificam por toda parte e todos acham graça. São, portanto, justamente essas coisas que tornam a vida agradável e que estabelecem os principais laços da sociedade. Capítulo 21. A loucura é um bem da sociedade. Podeis observar que, sem mim, até agora, nenhuma sociedade teve atração, nenhuma união foi duradoura. O povo não suportaria por muito tempo seu príncipe, o servo seu senhor, a criada sua patroa, o aluno seu professor, o amigo seu amigo, a mulher seu marido, o empregado seu patrão, o companheiro seu parceiro, o hóspede seu hospedeiro, se não se mantivessem iludidos um em relação ao outro, se não houvesse entre eles enganos recíprocos, adulação, prudente cumplicidade, enfim, a calmante troca do mel da loucura. Isso pode vos parecer muito. Há muito mais ainda. Capítulo 23. A loucura e a guerra. Pode-se dizer muito bem que, na guerra, a inteligência desempenha um papel muito grande. Tratando-se do comandante, concordo. Mas, assim mesmo, trata-se da negligência de um soldado e não daquela de um filósofo. A nobre guerra é feita por parasitas, alcoviteiros, ladrões, sicários, boçais, imbecis, devedores insolventes, em resumo, pelo refúgio da sociedade e, de modo algum, por filósofos que velam à luz da lamparina. Aqui no finalzinho do capítulo 24, a inferioridade da sabedoria no governo. Como os homens que se consagram a estudar a sabedoria desempenham um péssimo papel em tudo, especialmente como pais.
Suponho que isso provenha de uma precaução da natureza que impede desse modo que esse mal da sabedoria se propague além da medida. O filho de Cícero era um degenerado, e o sábio Sócrates teve filhos que, segundo afirma um bom autor, puxaram mais pela mãe do que pelo pai, isto é, eram uns malucos. Quanto a esse filho degenerado de Cícero que ele menciona aqui, no rodapé diz que era um beberrão, segundo afirmam escritores latinos, como Caius Plínio Secundus, em sua Naturalis Historia. Uma parte do capítulo 32, intitulado A Loucura e a Ignorância. Nossos sutis contraditores, os contraditores da loucura aqui no contexto, continuam dizendo que o conhecimento das ciências é dado ao homem para que a inteligência possa suprir o que a natureza não lhes transmitiu, Como se fosse realmente verdade que a natureza, tão vigilante para com os mosquitos e mesmo para com as plantas e flores, cochilasse unicamente em relação ao homem, obrigando-o a recorrer às ciências inventadas para seu dano por Teuto. Teuto, ou Tote, deus dos egípcios, era considerado inventor dos números e do alfabeto, como escreve Platão em seu livro Fedro. Esse, o inimigo do gênero humano. De fato, elas são de tão pouca utilidade para a felicidade que não servem sequer para obter o bem que se espera de cada uma delas, como o prova de modo elegante um rei muito sensato, segundo Platão, com relação à escrita. As ciências irromperam no mundo juntamente com o resto de seus flagelos. Elas foram inventadas pelos autores de todas as coisas más, isto é, pelos demônios, cujo nome em grego significa exatamente sábios. Aqui ele explica que daemones proviria de daenai, saber, mas é uma etimologia contestável. Capítulo 36, os governantes preferem os loucos e os bobos da corte. Os maiores reis apreciavam tanto os loucos que muitos deles até se recusavam em sentar à mesa ou dar um passo sem eles, nem ficar longe deles por uma hora sequer. Cercavam-se muito mais de seus bobos e loucos do que de sábios austeros que costumam entreter as pessoas por ostentação. Essa preferência se explica facilmente e nada tem de surpreendente, porquanto os sábios, em geral, só sabem levar tristeza aos príncipes. Cheios de seu saber, não se furtam em ofender com verdades esses delicados ouvidos. Os bobos, ao contrário, proporcionam aos príncipes o que estes procuram em toda parte e a qualquer preço: o divertimento, o sorriso, a gargalhada, o prazer. 40. Os supersticiosos. Ele fala sobre a superstição, ou o que ele entende como, vejamos. Inspirado pelo mesmo espírito, cada país reclama um santo particular para seu uso. Confere a ele atribuições específicas, estabelece ritos peculiares. É preciso ter um para curar a dor de dentes, outro para assistir as mulheres no parto, há aquele que leva a encontrar os objetos perdidos, aquele que aparece ao náufrago e o salva, aquele que protege os rebanhos e assim muitos outros, cuja enumeração não terminaria nunca. Alguns acumulam poderes, particularmente a Virgem, Mãe de Deus, a quem o comum dos homens lhe atribui quase mais poder que a seu filho. 42. A loucura e os nobres. Embora esteja com pressa, não poderia deixar passar sob silêncio esses que em nada se distinguem de um trabalhador qualquer, mas cujo orgulho se sente lisonjeado por um inútil título de nobreza. Um pretende remontar a Enéas, outro a Bruto, outro ainda pretende ser descendente de Arcturo. Na casa deles espalham-se por toda parte estátuas e retratos de antepassados. Enumeram bisavós e tataravós. Evocam os antigos sobrenomes, enquanto, na verdade, eles próprios pouco diferem de uma estátua muda e parecendo até mesmo inferiores às figuras dos quadros que exibem.
Entretanto, graças à nossa amável Filáutea, amor próprio, vivem perfeitamente felizes. Nem falta loucos como esses para considerar esses brutos como deuses. Dentro do capítulo 53, Loucura dos Teólogos, que é bastante longo, eu vou ler um pequeno trecho. Quem, pois, teria livrado a Igreja de tantos erros, despercebidos de praticamente todos, se eles não os tivessem assinalado sob os grandes selos das universidades? Como são felizes quando exercem essa atividade e quando descrevem em detalhes todas as coisas do inferno, como se tivessem sido por muitos anos cidadãos dessa república. Ou quando fabricam, seguindo seus caprichos, novas esferas celestes, criando uma mais extensa e mais bela, a fim de que não falte espaço às almas bem-aventuradas, para que possam passear, banquetear-se e jogar bola. Idiotices desse tipo e mil outras estufam e recheiam seu cérebro. Aquele de Júpiter estava menos inchado quando pediu a Vulcano dar-lhe uma machadada para dar à luz Minerva. Minerva, que segundo a mitologia, Júpiter sentiu uma dor de cabeça incrível. Pediu auxílio ao deus Vulcano, que, com um golpe de machadinha, abriu-lhe a cabeça, e dela saiu a deusa Minerva. Esta nasceu, portanto, da cabeça do rei dos deuses. Prosseguindo. Por isso, não é de estranhar vê-los nos dias de disputas públicas, com a cabeça cuidadosamente coberta pelo barrete, do contrário poderia explodir. Até eu muitas vezes não posso deixar de rir ao constatar de que a maneira estabelece sua superioridade teológica. Há um erro de grafia aqui. Não obstante, existam erros meus também, de pronúncia. Cabe a quem empregar a linguagem mais bárbara e tosca, cabe a quem balbuciar de tal jeito que somente um gago pode entender. Chamam de refinada arte quando o público não consegue acompanhar seu raciocínio. Chegam até a dizer que é indigno das Sagradas Escrituras submeter-se às leis da gramática. Admirável prerrogativa dos teólogos. Se somente a eles é lícito falar de modo incorreto, mesmo que esse privilégio, no final, eles o dividam com um grande número de ignorantes. Finalmente, eles se julgam próximos dos deuses toda vez que ouvem a devota saudação anteposta do título de Magister Noster, nosso mestre. Segundo a opinião deles, o apelativo corresponde ao tetragrama dos hebreus, que trata-se das 4 consoantes que formam o nome de Deus em hebraico, YHWH, ou seja, Yahweh, Javé. Sabe-se que os hebreus evitavam pronunciar esse nome por respeito à divindade. Tetragrama dos hebreus. E, por isso, proíbem escrevê-lo de outra forma, que não seja com letras maiúsculas. Além disso, se alguém o invertesse em Noster Magister, estaria lesando a majestade do nome teológico. O capítulo 54 é muito legal, é Loucura dos Religiosos e dos Monges. Só que ele é muito longo para ficar lendo. Eu vou tentar pensar alguma coisa aqui. Loucura dos Religiosos e dos Monges. Em primeiro lugar, julgam que o mais alto grau da piedade consiste em não saber nada, até mesmo ler. Dentro do mesmo capítulo, por toda parte, entulham as hospedarias, as carruagens, os barcos, em detrimento dos outros mendigos. Belos personagens que pretendem relembrar a figura dos apóstolos por sua sujeira, ignorância, grosseria e imprudência. Quem não vê quanta diversidade subsiste nesta igualdade imposta a corpos e temperaturas tão diferentes?
Essas bagatelas, contudo, os orgulham tanto que desprezam todos os outros e se desprezam até entre si, em suas diversas ordens monásticas. Há aqueles que evitam tocar em dinheiro como se fosse veneno, mas não se abstêm de modo algum de vinho e de mulheres. Todos se empenham para se distinguir uns dos outros em seu tipo de vida. O que ambicionam, portanto, não é tornar-se semelhantes a Cristo, mas diferenciar-se entre eles. Seus apelativos também os deixam sobremodo orgulhosos. Aos que se gavam de chamar-se franciscanos, tronco que se subdivide nos seguintes ramos: os reformados, os menores capuchinos, os mínimos, os observantes. Outros se dizem beneditinos e se subdividem em bernardinos, de Santa Brígida, agostinianos. Alguns se denominam guilhermitas e outros jacobitas, como se chamar-se cristãos fosse muito pouco. Ainda no capítulo 54. Suas cerimônias, suas pequenas tradições, totalmente humanas, têm a seus olhos tanto valor que a única recompensa não poderia ser outra senão o céu. Esquecem que Cristo, desprezando tudo isso, haverá de perguntar-lhes somente se observaram seu único preceito, o da caridade. Então, um exibirá sua barriga estufada de peixes de toda espécie, outro esvaziará 100 medidas de salmos, outro apresentará a conta de seus inumeráveis jejuns, quando na realidade a única refeição do dia lhe enchia tanta barriga a ponto de explodir. Outro apresentará a montanha de cerimônias de que participou, tantas que mal caberiam em 7 navios. Outro se vangloriará de não ter tocado em dinheiro durante 60 anos, a não ser com as mãos protegidas por luvas. Outro mostrará seu capuz tão engordurado e imundo que até um marinheiro se recusaria a usá-lo. Outro relembrará que viveu 11 lustros no mesmo lugar, agarrado como uma esponja. Outro pretende ter méritos por ter perdido a voz de tanto cantar. Outro que se embrutece por causa da solidão ou que perdeu a fala por causa do silêncio perpétuo. E já no capítulo 63, a loucura e a Bíblia. O Eclesiastes escreveu no capítulo 1, versículo 15. O número de loucos é infinito. Esse número parece abranger todos os homens, salvo alguns que quase não são percebidos, mas abertamente se exprime Jeremias, quando no capítulo 10, versículo 15, diz: todo homem se torna louco por sua sabedoria. Segundo ele, em 10:7, só Deus é sábio e a humanidade inteira é louca. Um pouco antes, 9:23, diz que Deus é sábio e a humanidade... Um pouco antes, no capítulo 9, versículo 23, diz que o homem não se glorie de sua sabedoria. Mas por quê? Bravo Jeremias, haverias de proibir isso a ele? Poderia responder, simplesmente porque o homem não tem sabedoria. Voltamos ao Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 e 13:8, quando exclama: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que dizer aqui, senão que a vida humana, segundo minha fórmula, não é senão o jogo da loucura? É um testemunho valoroso que acrescenta para mim um magnífico elogio de Cícero, citado há pouco. O mundo está repleto de loucos. O que significa ainda esta frase do Douro? Do Douto, Eclesiastes 27:12. O louco muda como a lua, e o sábio é estável como o sol. Simplesmente que o gênero humano é louco e que somente Deus, imutável, tem o atributo da sabedoria, porque a natureza humana é representada pela lua e Deus pelo sol, fonte de toda a luz. O próprio Cristo, no Evangelho, Mateus 19:17, acrescenta que só Deus deve ser chamado sábio. Se sabedoria e bondade, como querem os estoicos, são termos idênticos, e se todo aquele que não é sábio é louco, tudo que é mortal depende da loucura. Bom, vamos à conclusão que Erasmo dá à sua obra.
Esquecida de mim mesma, há tempo, ultrapassei todos os limites. Entretanto, se vos parecer que meu discurso pecou por petulância ou por loquacidade, deveis pensar que eu sou a loucura e que falei como mulher. Lembrai-vos, contudo, do provérbio grego. Muitas vezes até mesmo um louco raciocina bem. A menos que julgueis que este texto exclua as mulheres. Deveis estar esperando, vejo uma conclusão. Mas deveis estar bem loucos para supor que eu me lembre de meus propósitos. Depois dessa efusão de palavreado, aqui está uma frase antiga. Detesto o conviva que se lembra. E aqui está uma frase nova. Detesto o ouvinte que não esquece. Portanto, adeus. Aplaudi, bebei. Sucesso, ilustres discípulos da loucura. Bom, pessoal, é isso. Concluímos assim, de forma rápida, essa espécie de visita à obra de Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. As referências são deste livro. Perdoem os equívocos do livro e os meus também. Espero que tenham gostado e a gente se vê logo mais, tá bom? Forte abraço do Pensador Mascarado.